que Jesus Cristo era a autoridade. Maria não estava vendo Jesus como seu filho, mas estava vendo Jesus como seu mestre, como seu Senhor. E ela diz aos serviçais, através, mesmo depois de uma resposta negativa, fala: tudo o que ele mandar, fazei. E é interessante que agora Jesus, ele pede, a Bíblia fala que agora existiam ali 6 jarros de pedra, e que levava 2 ou 3 metretas. E é interessante que em grego, 2 ou 3 metretas é um total de 80 a 120 litros. A capacidade de 80 a 120 litros. E a Bíblia fala que ali existiam 6 vasos, 6 jarros, a qual Jesus disse aos serviçais: enchei de água. Me chama a atenção, meus irmãos, que Jesus estava como convidado. Jesus, ele estava ali apenas para poder participar da festa. E é interessante que através de sua ordem, os serviçais ali prontamente atenderam o que Jesus disse. Talvez se fosse um outro serviçal, talvez se fosse um outro convidado, se fosse uma outra pessoa, se fosse qualquer outra pessoa que estivesse ali e dissesse aos serviçais: trazei algo, pegue um jarro de água, pegue um jarro de vinho, ninguém atenderia. Mas quem estava dando a ordem era Jesus, era o mestre, era o Senhor daquela situação. Jesus ainda nem havia começado o seu ministério, Jesus não havia nem ainda iniciado todas as suas obras, era o seu primeiro milagre, e já tinham pessoas ali acreditando, já tinham pessoas se rendendo às ordenanças de Jesus Cristo, já tinham pessoas ouvindo e entendendo de que a voz daquela pessoa era uma voz diferente, não era a voz de qualquer um. Jesus não tinha feito nem ainda o primeiro milagre e os serviçais entenderam prontamente, pegaram os jarros, levaram a Jesus, encheram de água e disse: está aqui. E muitas vezes, irmãos, a gente espera tantas coisas de Jesus para ouvir a sua voz. Muitas vezes a gente espera tantas coisas de Jesus, espera um sinal. Tudo isso aconteceu através de uma resposta negativa a princípio de Jesus. Maria, ela tinha a sua oportunidade de recuar, os serviçais tinham a oportunidade de recuar, eles ouviram Jesus dizer que não tinha nada a ver com a preocupação de Maria ou do noivo da festa, mas ainda assim eles levaram os jarros. E muitas vezes a nossa teimosia, muitas vezes a nossa falta de fé, muitas vezes nós damos mais importância às nossas falhas, ao invés de nos rendermos aos pés de Cristo e levarmos os nossos jarros até Ele, levarmos os nossos jarros vazios para que Ele encha até a transbordar. E muitas vezes a gente se limita. Muitas vezes a gente não se propõe a reconhecer e a se humilhar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, os meus planejamentos deram errado, eu reconheço que eu errei, e mesmo sendo servo, eu irei ouvir a sua voz, está aqui os jarros, enche de água, faça conforme o seu querer, transforme em um vinho novo. Não, nós muitas vezes escolhemos ficar com os jarros vazios, olhar para eles ali intactos, ao invés de ceder o espaço a Jesus Cristo para fazer conforme a sua vontade. E é interessante que agora Jesus, ele pega esses jarros, os irmãos sabem toda a história final, e ele faz com que aquela água se transforme em um vinho, a qual foi mencionado pelo próprio mestre Sala como o melhor vinho da festa. Jesus Jesus só está requerendo muitas vezes de nós os nossos jarros vazios, para que Ele encha com vinho bom. E muitas vezes a gente diz: Senhor, mas eu só tenho água, Senhor, eu só tenho algo simples, Senhor, eu só tenho falha, eu só tenho pecado, eu só tenho algo ruim a lhe oferecer, eu só tenho algo comum. E Jesus está dizendo: trazei o jarro que eu irei fazer com que se encha com um bom vinho, com um vinho novo. E é interessante que agora os serviçais obedecem tudo conforme Jesus disse, tudo conforme o mestre ordenou, eles serviram, eles fizeram. E agora o mestre Sala, que provou do vinho, ele fica confuso. Ele chama ali o noivo e fala: como assim? O costume é você servir o melhor vinho e depois servir o ruim, mas você está servindo o melhor agora? É porque tem um hino da harpa que diz que o vinho sem mistura Ele nos dá. O vinho puro é Ele que nos fornece. O vinho verdadeiro, a alegria verdadeira, somente Jesus pode nos trazer. O vinho naquela época simbolizava a alegria. E aí eu me pergunto e pergunto aos irmãos: será que está faltando alegria nos nossos corações? Será que as preocupações que nós estamos vivenciando com tudo que está acontecendo através do vírus que está devastando o Brasil está tirando a nossa preocupação?
E aí a resposta que todo esse ensinamento nos dá em um simples capítulo, é o que Jesus colocou no meu coração. Ao invés de fornecermos os nossos jarros dizendo, Senhor, eu só tenho água, nós devemos obedecer e fazer conforme tudo que Jesus está dizendo. A alegria voltará aos nossos corações, a paz voltará aos nossos corações, a despreocupação voltará aos nossos corações, sim, mas isso apenas se nós formos obedientes ao que nós aprendemos através desse capítulo. E o primeiro ensinamento que eu tiro de tudo isso é: nós devemos convidar Jesus para participar de nossas vidas. Nós devemos convidar Jesus para que Ele assuma o controle da situação, porque os nossos planos, as nossas metas, tudo aquilo que nós traçamos, ela vai falhar. Mas o plano das mãos de Jesus nunca vai falhar. A segunda obediência, o segundo ensinamento que eu aprendo com este capítulo é sermos obedientes à voz do Senhor. É nós acreditarmos, é nós ouvirmos e respeitarmos e agirmos, ao invés de questionarmos. Ao invés de nós fazermos questões, ao invés de nós levantarmos questões e perguntarmos, nós devemos aprender com os serviçais, apenas obedecer, apenas servir aquilo que Jesus está pedindo, apenas entregar nas mãos de Jesus tudo o que Jesus está esperando. E aí a conclusão que eu tiro desse capítulo está no versículo 11, que diz: com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus pegou a água, que era algo simples, que existia em abundância naquela época. Naquela região existia água em abundância, mas não existia alegria verdadeira. Jesus, ele deu princípio aos seus sinais através do que era uma vergonha para o noivo daquela festa. Para o noivo da festa, para as pessoas que estavam ali, talvez seria uma vergonha. Mas Jesus, ele se aproveitou da vergonha para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória, honrar não somente ao noivo, mas para que o nome dele fosse evidenciado. Talvez existiam muitas pessoas naquela festa. Talvez existiam muitos convidados naquela festa. E o nome de Jesus foi propagado rapidamente. Ali os primeiros sinais de Jesus, eles foram evidenciados através de uma vergonha. E talvez Deus esteja requerendo que a minha vergonha, a sua vergonha, aquilo que tem nos afrontado, aquilo que tem nos levantado dúvida, seja o passo, o pontapé inicial para que a glória dele se manifeste na minha, para que a glória dele se manifeste na tua e para que a glória dele se manifeste a todos aqueles que estão ao nosso derredor. E é interessante que aqui ele conclui dizendo que a sua glória se manifestou e mais, os seus discípulos creram nele. Que nós venhamos crer em Jesus não somente pelos seus sinais, que nós venhamos reconhecer as nossas falhas, entregar a Jesus a nossa vergonha, entregar a Jesus tudo aquilo que nós estamos fazendo, que tem desagradado a Ele, se humilhar e a reconhecer e dizer: Senhor, eu te convido para a minha festa, Senhor, eu irei dar ouvido ao que o Senhor está me pedindo, para que a sua glória se manifeste em nosso meio. Tudo o que está acontecendo ao nosso redor, todas as notícias que estão sendo espalhadas, terá um único objetivo: para que a glória dele se manifeste, para que as pessoas reconheçam que a sua vinda está próxima, para que todos acreditem nas Escrituras e reconheçam e sejam cada vez mais crentes de que Jesus nunca falhou e que na falta do meu controle, na falta do seu controle, na falta de todas as adversidades que estão acontecendo ao nosso redor, Jesus ainda tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor e que Jesus vos abençoe.